portas lógicas e álgebra booleana. Vamos conhecer dois novos teoremas, chamados de teoremas de De Morgan. O primeiro teorema, quando a soma lógica OR de duas variáveis é invertida, é o mesmo que inverter cada variável individualmente e em seguida fazer a operação AND. Esta daqui é a expressão para o primeiro teorema de De Morgan. A operação OR com uma barra em cima é igual à operação AND das variáveis barradas individualmente. O segundo teorema é parecido. Quando o produto lógico AND de duas variáveis é invertida, é o mesmo que inverter cada variável individualmente e em seguida fazer a operação OR entre elas. Aqui está a expressão para o segundo teorema de De Morgan. Operação AND de duas variáveis com uma barra aqui em cima é igual à operação OR das variáveis barradas individualmente. O que a gente geralmente diz é o seguinte: a gente está quebrando a barra no meio e invertendo a operação OR para AND. Aqui também a gente está quebrando a barra, deixando a barra individual, invertendo de AND para OR. Estes são os teoremas de De Morgan. Para provar os teoremas, a gente usa a tabela verdade dos dois lados da igualdade, semelhante ao que a gente fez no vídeo anterior. Basta levantar a tabela verdade do lado esquerdo e do lado direito da equação, e se elas forem iguais, a gente vê que os teoremas são verdadeiros. Fica como sugestão vocês fazerem a prova dos dois teoremas do De Morgan. Esses teoremas são válidos também para situações em que o x e o y são expressões que contêm mais de uma variável. Vamos ver isso através de um exemplo. Exemplo: aplique os teoremas de De Morgan na seguinte expressão. Aqui tem uma expressão, solução. Nós temos aqui os dois teoremas para a gente consultar. Vamos resolver este exemplo aqui. Nós vamos aplicar o teorema de De Morgan nesta expressão. Bom, o teorema diz sobre duas variáveis. Lembrando que essas variáveis aqui podem representar expressões. Então nós temos aqui, a gente vai aplicar o primeiro teorema. Temos duas parcelas. A gente pode chamar essa primeira aqui de x, essa segunda de y. Fazendo a definição, portanto, x é igual a b barrado, y é igual a c. Agora sim eu vou no teorema e vou aplicar o primeiro teorema, significa a operação AND da primeira parcela com a barra em cima e da segunda parcela com a barra em cima. A primeira parcela eu chamei de x, é a b barrado, basta copiar aqui. E a segunda é o c. Pronto, apliquei o primeiro teorema de De Morgan na expressão. Eu consigo aplicá-la novamente nessa primeira parcela aqui. Agora aplicando o segundo teorema nessa primeira parcela. Posso simplesmente copiar o restante aqui para não esquecer. Eu vou aplicar o segundo teorema aqui. Significa a primeira parcela com a barra, OR a segunda parcela, que é B, que ela é barrada, com a barra. A primeira barra é a da própria parcela e a segunda é a do teorema. E lembrando que uma variável que é barrada duas vezes é ela própria. Então nós temos que o resultado disso daqui é A barrado, ou B, tudo isso C barrado. Recordando que se você tem uma variável e você inverte ela duas vezes, você está voltando para ela originalmente. Digamos, você tem aqui um x barrado, se você barrar ela de novo, você tem x. Faça isso para o 0, faça isso para o 1, você vai ver que é verdadeiro. 0 barrado é 1, barrado de novo é 0. Mesma coisa para o 1. Aqui está, portanto, o resultado da aplicação dos teoremas de De Morgan nesta expressão. Fica uma coisa mais simples e, de fato, esse é o objetivo dos teoremas, deixar o circuito mais simples. Vamos ver um exercício agora. Aplique os teoremas de De Morgan na seguinte expressão. Ora, expressão um pouco maior, solução. Nós temos aqui novamente os dois teoremas. Neste momento eu peço para você pausar o vídeo e tentar resolver este exercício. Aplique esses teoremas nesta expressão. Bom, solução. Temos aqui agora uma expressão maior. Vamos começar com o primeiro teorema. Eu vou definir a primeira parcela, quem será o x e quem será o y. Então, por exemplo, vou definir tudo isso daqui como x, tudo isso daqui como y. Definindo x é igual a b ou c barrado, e o y vai ser igual a
AD barrado. Definir, agora eu consigo aplicar o teorema. Z, operação AND de cada parcela com a barra em cima. A primeira, basta copiar, chamei de X, coloco uma barra em cima da primeira parcela, a segunda, copio ela aqui, AD, também com uma barra em cima. A primeira é da própria definição, a segunda é do teorema. Aqui eu consigo simplificar mais um pouco, eu consigo aplicar novamente o teorema nesse termo aqui. Se for mais fácil de visualizar, a gente pode chamar de novo, vou definir o y como b, o x como b, o x como b, o y como c barrado. Agora sim aplicar o primeiro teorema. Aqui nós temos um mais. Primeira parcela vai ficar b, uma barra em cima. A operação passa a ser AND da segunda parcela, que é c barrado, com uma barra em cima. E a última eu só copio, já cortando as duas barras, fica AD. Que eu consigo simplificar também. C barrado barrado é igual a C. Portanto, o resultado disso é B barrado vezes C, AD. Aqui está o resultado final da aplicação dos teoremas de De Morgan neste exercício aqui. Se eu tivesse definido o X como essa parcela aqui, ou seja, se tivesse definido alternativamente isso daqui como X, isso daqui como Y, a gente ia chegar também numa versão simplificada desta expressão. Vocês podem fazer depois como exercício. Comentário final aqui. Os teoremas de De Morgan, embora mostrem x e y, eles servem para expressões. E de fato a gente está chegando numa versão mais simplificada. Repare o tanto de portas lógicas que nós precisaríamos para implementar essa expressão. E aqui ficou uma coisa bem mais simples. Uma porta AND de 4 entradas e uma porta inversora já seria possível para implementar esse circuito. Aqui a gente precisaria de uma porta OR de 3 entradas, várias portas inversoras, uma porta AND e assim por diante. Okay? Aqui acaba este vídeo.